Essa aqui é a RTX 4060 Ti 8 GB da Inno3D modelo iTill X3. E como praticamente não tem review dessa placa no Brasil, a gente resolveu trazer ele hoje. Agora tem um detalhe, pessoal, a gente não vai focar na performance dela. Você já conhece a performance de uma 4060 Ti, você já sabe como ela funciona, quantos FPS ela entrega. O que a gente vai querer entender aqui é a qualidade do material dessa placa, como que é a refrigeração, como ela se comporta em temperatura, clock, o que ela consegue entregar de overclock, como é o software da Inno3D para fazer isso, como que a gente conseguiu um overclock teoricamente decente aqui com essa placa. Tudo isso, principalmente em comparação a outras placas que estão extremamente sedimentadas no mercado, em que todo mundo já confia, em que todo mundo já acredita, e como que ela se compara com essas, porque na grande maioria das vezes eu tô vendo que as pessoas estão pagando mais caro em placas meramente porque elas têm mais confiabilidade, porque faltam reviews brasileiros dessas marcas. E é o que o PCFX vai fazer aqui hoje, trazer uma marca diferente para poder fundamentar melhor decisões de vocês aqui no canal, tá bom, pessoal? Já vão seguindo a gente aí se vocês ainda não são inscritos, deixa o like e agora eu vou dar um espaço pro recado dos nossos patrocinadores. Windows 11 original e completo no seu PC em 3 passos. 1. Dividimall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25 para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows, agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11 também original gratuitamente. E eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completaço. Bom, gente, se eu pegar essa placa aqui e dizer para vocês que ela é simples, eu seria injusto com ela. Mas ao mesmo tempo, se eu dissesse que ela era da maior competência em termos de construção, aí eu já seria injusto com vocês. O resultado dessa construção é excelente, porque o chip é extremamente econômico e fácil de refrigerar. Uma Triple Fan com toda essa robustez, com essa quantidade de aletas e também de heat pipes, nós estamos falando aqui da GPU para cá, nós estamos falando de 4 heat pipes. Da GPU para cá, nós estamos falando de 4 heat pipes que atravessam todas as aletas. O material aqui do backplate, ele é rígido, ele deve ser um alumínio, um aço, alguma coisa nesse sentido, uma liga metálica. Ele faz essa curva que protege as aletas contra qualquer acidente na hora da instalação, eu acho isso interessante. Nós não temos aqui proteção para o chip no backplate, que eu acho a coisa mais sem sentido, que era o que a AMD fazia em vários chips, mas agora a NVIDIA resolveu adotar, não sei que diabo foi que os caras resolveram fazer isso. Eu gostava das NVIDIA porque eles protegiam o fundo do chip, então não sei porque que agora, não sei se eles imaginam que isso de alguma forma melhorou o arrefecimento. Mas ok. Nós estamos falando também de uma placa que tem uma iluminação RGB aqui ao lado, tá, gente? Essa iluminação, ela é bem simples no sentido assim, ela não é controlada pelo software, ela é controlada por esse botão aqui. Esse botão vai te dar vários perfis de cores e vai dar o perfil geral, que é o padrão, em que tem um efeito RGB. Mas fora isso, não tem muita coisa. Inclusive, você pode desligá-lo. Na parte frontal, ou que você pode ver aqui como se fosse na parte de cima, né? Onde ficam os fãs, isso aqui é tudo de plástico, tá, gente? Ó, plástico metálico. Esse plástico, entretanto, ele é um plástico muito bem cortado, muito bem desenhado, não tem aquele aspecto vagabundo, não tem aquele aspecto super simplório, mas, logicamente, não é um aspecto de algo metálico, de algo mais robusto, e nem precisava, tá, gente? E é aí que entra, por exemplo, vários projetos são estupendos, super metálicos, são super competentes, mas ao mesmo tempo acabam sendo super caros para um chip que não precisa. Uma 4060 Ti de 130 watts vai estar consumindo ali no mundo real, não precisa desse tipo de super projeto, e qualquer projeto acima disso daqui, gente, quer dizer, ele já é muita coisa para uma 4060 Ti, como vocês vão ver ao prolongar desse vídeo. Esses 3 fãs aqui, eles têm tamanhos diferentes. Tá? Nós temos 2 maiores nas pontas e um no meio um pouco menor, mas eles já suficientemente conseguem refrigerar essa placa. Nós temos um decalquezinho aqui com um efeito que diferencia cores, né? Mas assim, é uma placa que você vai colocar no seu PC e você não vai ficar embasbacado de bonito. Nesse caso específico, nós temos aqui uma entrada de 8 pinos, tá? E ela fica no meio da placa de vídeo, digamos assim, no meio da placa da Inno3D, né? Porque a placa mesmo,
a 4060 Ti, ela termina o seu PCB nessa ponta aqui. Então, se nós fôssemos pegar somente a placa mesmo, o PCB estaria terminando bem aqui, mas como a refrigeração é muito maior do que o PCB, nós temos uma placa que parece muito menor e acaba que a fonte de alimentação entra aqui no meio. Eu fiz vários testes em vários jogos, mas eu escolhi o que mais aqueceu essa placa para trazer para vocês, e esse foi o multiplayer de Battlefield 2042. Se vocês olharem aí, eu vou mostrar o gráfico para vocês. Em estoque, rodando com 13.900K, nós tivemos um clock de 2.760 MHz mantido. Não houve variação, ele foi simplesmente mantido o tempo inteiro. Se você for olhar o consumo dessa placa, ficava ali girando em torno dos 120 e 130 watts o tempo todo. Super mantido também. Quando a gente já fala da temperatura, cara, em momento nenhum ela bate acima de 60 graus. Ela fica variando 58, 57, às vezes bate 59. 60 graus é muito raro. Eu não me lembro de ter olhado para a tela e visto 60 graus em momento nenhum. Talvez a medição tenha pego 60 graus, mas a média foi de 58. 58 graus é uma temperatura fantástica para uma GPU. Na escala que a gente estabelece, 80 graus para 70 é razoável. De 70 para 60 é muito bom. De 60 para baixo é fantástico. De 80 para cima, para 90, a gente chama de operacional. De 90 para cima é inaceitável. Já é muito bom sinal essa placa rodar a 58 graus. Quando a gente analisa o hotspot, que é o ponto mais quente da placa, ele não chega sequer a 70 graus. A gente está falando de um hotspot em estoque de 67 graus, em uma VGA que roda 30% da velocidade dos seus fãs, em média a 1.700 RPM. Sinceramente, gente, rodando qualquer jogo, eu simplesmente não ouço essa VGA na distância que eu me encontro no meu gabinete. É uma distância muito curta, o meu gabinete ele fica literalmente na minha perna, ao lado da minha perna. Eu ouço perfeitamente as fãs do water cooler que estão refrigerando meu CPU, que é um 3900K, mas não ouço a placa de vídeo. Intencionalmente, na hora do jogo, eu desligo as fãs do processador para saber onde que está o ruído da placa de vídeo. E nessa placa de vídeo, o ruído foi baixíssimo, foi excelente. Então nós estamos falando de uma VGA com clock alto, mantido, com excelente temperatura e excelente ruído. Fiquei extremamente satisfeito com ela. Para ela ficar maravilhosa e excelente, ela teria que me entregar um overclock decente. E vamos ver o que eu consegui fazer com ela aqui. Instalando o software da Inu3D, que honestamente não é nada muito complexo e nem muito rebuscado também, nada muito sofisticado, ele é super simples. A gente consegue perceber que, mais uma vez, a gente não consegue ligar o RGB por software, a gente só consegue ligar fisicamente ou manusear ele, gerenciar ele fisicamente na placa, o que eu acho um defeito, mas ao mesmo tempo nós conseguimos fazer overclock de maneira facilitada. Eu tentei rodar com o AI Scan e ele deu que era sempre 0 MHz, eu não sei se falta alguma atualização de BIOS, alguma coisa nesse sentido, não funcionou infelizmente, mas no meu overclock manual eu consegui colocar 172 MHz de frequência na GPU e mais de 1.200, acho que foi 1.212 MHz na memória de vídeo. E aí resultou aí num clock excelente, como eu vou mostrar também aí no gráfico para vocês, chegando a 2.910 no primeiro momento que eu fiz os testes, ali até mais ou menos um terço desse gráfico que vocês estão vendo. Eu tentei dar uma subida para 2.940, e aí que vocês vão ver essa variação do uso de energia, e quando eu colocar a temperatura de hotspot de GPU, vocês também vão ver essa variação, que é quando eu saio do jogo, tento alterar, né, o clock da GPU para ir dando aquele ganho, tá? E a partir desse momento, nós começamos a ter um pouco mais de inconsistência. A partir de 2.940, eu comecei a ter um pouco mais de inconsistência. Quando eu coloquei em 2.955, aí nós tivemos um crash e não chegou a valer a pena. O que eu posso dizer para vocês é, 2.910 foi excelente, subiu legal, ficou numa frequência boa, ficou estável, consumiu 138 watts no máximo, né? Ou seja, nós tivemos 6 watts a mais. Para chegar nisso, eu apenas coloquei manualmente e habilitei que a temperatura fosse autorizada para 88 graus, fora que a temperatura da placa continuou em 59 graus. Então nós estamos falando aqui de uma placa que basicamente não sentiu diferença de estar num clock um pouquinho maior, sair de 2.760 para 2.910 sem problema nenhum. E o hotspot é que aumentou um pouco, mas foi para 71, ainda extremamente aceitável. O que fica de fundamento aqui é que a placa da Inu3D
ela é mais barata do que uma Asus TUF, do que uma Asus ROG Strix e entrega basicamente a mesma coisa. Temperaturas excelentes, temperatura de hotspot muito boa. O ruído eu realmente não posso medir. Mas saca só como que essa placa da Inno3D se compara com as outras RTX 4060 Ti do mercado testadas pelo TechPowerUp. Dessas 10 placas, com exceção da Asus TUF e da MSI Gaming X Trio, essa Inno3D é melhor do que todas as outras que foram testadas. E nós estamos falando de placas mais caras, tá? Então, assim, entre comprar uma Inno3D, que tem um bom projeto, que tem um bom resultado de projeto, que tem um bom overclock e custa 100, 200 reais a menos, e a depender da oportunidade pode custar até menos ainda, tendo 3 anos de garantia diretamente com a Terabyte, eu, sinceramente, não vejo razão para você comprar uma Asus, para você comprar uma MSI por 100, 200, 300 reais a mais. Não há clock maior, não há melhor temperatura. O que talvez a gente possa discutir seria o ruído, mas assim, gente, medir ruído e ele ser menor do que essa daqui, mano, você não vai perceber. Porque se essa aqui eu já não ouço, uma que seja menos ruidosa, eu também não vou ouvir. Então, no mundo real, para mim, não vai fazer diferença. Eu não vejo razão para você pagar mais caro por uma placa que renda a mesma coisa que a sua. E até as placas que rendem um pouco mais quente, 66, 70 graus, nenhuma delas, gente, tá num patamar em que a gente possa dizer, nossa, tá preocupante. Então, assim, o que fica de conclusão? Nós temos na Inno3D uma excelente oportunidade dentro do mercado nacional de placa relativamente mais barata, que entrega uma excelente performance térmica, mas ao mesmo tempo fica a dica de que qualquer RTX 4060 Ti basicamente entrega uma performance excelente em termos térmicos, porque o chip é muito econômico. Vamos começar a oportunizar nossa cabeça para que a gente saia um pouco dessa estrutura que foi montada dentro do Brasil para que a galera sempre compre as mesmas marcas por confiabilidade. Só a título de curiosidade, eu hoje uso uma 4090 Pellet Gamerock, ou seja, não é uma marca que está aí entre as mais famosas. Antes dessa, eu usei uma 3090 Gameworld, que também não está entre as marcas mainstream, as marcas topo de vendas. Antes dessa, eu usei uma 3080 PCIe, também não está entre as marcas mais topo. A PCIe era muito semelhante à Gaming Pro da Pellet. E antes dessa, lembrando, todas as que eu citei eu não tive problema. E antes dessa, eu tive uma RTX 2080 Ti Asus ROG Strix. Foi cara e ela morreu com um mês. Estou querendo dizer que a Asus ROG não presta? Não, não é nem isso que eu estou querendo dizer. Mas assim, o fato de eu ter investido em uma placa caríssima, porque era de uma marca renomada, de uma marca conceituada dentro do Brasil, não me garantiu segurança nenhuma. A placa morreu do mesmo jeito. As outras, que teoricamente eram baratas e as pessoas não gostavam muito, me atenderam super bem por muito tempo. E a minha atual 4090 me atende super bem também. Então por que eu vou pagar R$1.000, R$2.000 a mais numa fabricante só porque ela tem um nome, eu podendo economizar essa grana e investir em outra coisa? E às vezes, a depender do modelo que você escolha, eu posso comprar até uma geração mais nova ou um modelo mais topo. Então, por exemplo, eu já vi 4060 Ti Asus ROG Strix custar o mesmo que uma 4070 no 3D, cara. Então, assim, pô, pelo amor de Deus, cara, não faça isso, não compra 4060 Ti Asus ROG Strix nesse caso. É esse tipo de mentalidade que eu quero que vocês saiam desse vídeo tendo. Que nós temos placas de marcas conceituadas lá fora, que no Brasil não tem o mesmo conceito. E eu até me coloco como responsável nessa parte, porque eu realmente já deveria ter trazido mais vezes. Eu cheguei a trazer uma 2080 Super da Colorful, que era maravilhosa. Tentei fazer esse trabalho já há um tempo atrás. Eu fiz um vídeo sobre a 3060 Ti Dual Palette, e foi um vídeo bem legal também, que mostrava que ela tinha diferenças para a Asus TUF, mas a Asus TUF era muito mais cara por pouca coisa. Então assim, gente, aqui no PC Facts, a gente sempre vai fomentar a ideia de que vocês podem economizar se vocês não tiverem esse falso preciosismo que muita gente tenta pôr na cabeça das pessoas, meramente porque fazem você pensar que o overclock vai te dar 25, 30% de distância de desempenho. Isso não acontece. Até porque essa aqui é overclocka também. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Metade das pessoas que assistem esse vídeo não são inscritos, então se você já assistiu mais de um vídeo do canal, cara, tá na hora. Se inscreve, faça a sua parte, é só um clique, cara, e já dá uma moral enorme pra gente. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar o link das placas da Inno3D aí na descrição, pra caso vocês queiram comprar, seja Inno3D ou até outras placas também, sem problema nenhum. Usem o link do PC Facts que vocês indiretamente vão ajudar a gente comissionando, e aí já ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.